Muito bem, então já vimos esses carinhas aqui também. Vamos dar um OK aqui, uma exclusão. E para encerrarmos então essa nossa aula, nós iremos estudar agora os outros dois operadores, que é o operador ALL e o operador SUM, né? Vimos que os operadores relacionais, né, maior, menor, maior, igual, diferente, eles só conseguem comparar um único valor, e não um conjunto de valores. Então, quando eu quiser fazer essa comparação de um determinado valor, comparar com um conjunto de valores, certo? Eu vou ter que usar então esses dois carinhas, né? O ALL e o SUM. O ALL, gente, ele é muito utilizado, e vai ser o exemplinho que nós iremos mostrar aqui, quando eu quero, por exemplo, assim, achar qual é a maior compra dentre todas as compras, ou qual cliente comprou mais itens de todos, qual livro foi o mais emprestado, né? Então, quando eu quero saber o maior de todos, por exemplo, assim como pode ser qual o cliente que menos comprou, né? Qual o produto menos vendido, enfim. Então, quando eu quiser saber esse tipo de informação, a gente então vai utilizar a ideia aí do ALL. Como é que funciona isso, certo? Eu vou dar uma limpada aqui. Esse daqui era da nossa outra aula, do Exists, para a gente então ficar dentro do carinha aqui. Então, o operador ALL, gente, ele serve então para isso, e ele vai ser sempre em conjunto com os operadores relacionais. Então, por exemplo, aqui eu vou ter igual a all, né, significa que é igual a todos, igual a todos. Eu posso usar o all, que é o cara que é diferente de todos. Tenho também o maior só que all, que é o cara que é o maior que todos. E aí nós temos, né, maior igual a all, igual a todos, né, o menor e o menor igual a all, menor ou igual a todos. Então essas são as versões que nós temos do operador ALL. O mesmo serve, gente, para o operador SUM, Ele também tem, só que ao invés de ser igual a todos, é de pelo menos um, né? É de alguém. A ideia do SUM é alguém. Então é bem tranquilo, assim como foi nos anteriores. Esses exemplinhos um sempre o análogo ao outro, né? Ou ao contrário do outro. Então vamos verificar aqui, para o nosso exemplinho do aeroporto. Vamos pensar assim, eu quero saber qual é o aeroporto que opera mais voos por dia, Então, dentre todos esses aeroportos que a gente tem aí, qual deles tem o maior movimento por dia? Qual tem mais partidas e qual tem mais chegadas, né? Lembrando que para a gente contar um voo, basta eu ver ou a partida ou a chegada, porque o voo não para ali, né? Ele está sempre andando. Então, como é que vai ficar a nossa consulta, Ela vai ser select from e where. Sempre estão lembrando que a gente está trabalhando com subconsultas. Vou fechar aqui para ter mais espaço e não ter aquela poluição ali. Então, o que a gente vai fazer, né? Eu vou ter aqui a minha tabelinha aeroporto, que eu vou chamar de A. Vou ter a minha tabelinha voo, vou chamar de V. E aí eu vou ligar os dois caras, né? A.code A igual a V.dest. Podia ser destino, podia ser origem, tanto faz, Porque a gente vai contar como voo, todos aqueles, a linha voo, né? Então, tanto faz se está chegando ou se está saindo, O que eu vou pegar aqui? Eu quero mostrar o
nome do aeroporto e ainda vou dar um count aqui, né? Eu quero contar quantas linhas está sendo exibidas, tá? E aí aqui ainda vou fazer o que? Vou agrupar pelo nome do aeroporto, certo? Tá? Lembro, né, que eu posso utilizar aqui os critérios conforme as posições do meu select. Quando eu coloco a group by one, significa que eu estou pegando a primeira coluna. Muito bem, consultinha tranquilinha. Se eu executar esse cara aqui, ele vai ter que me mostrar uma tabela com duas colunas, a primeira com o nome de todos os aeroportos e a segunda quantos voos cada aeroporto opera. Tá? Então vamos executar ela aqui. Tá? Deixa eu subir um pouquinho, tá? Mais um pocão. Tá? Nós temos 9 aeroportos e aí vocês vão ver aqui, né, que eu tenho aqui Carrasco tem um voo, Tom Jobim um voo, parará, alguns aqui tem 2 e o Salgado Filho é o cara que tem 3, tá? É o cara que tem 3. Então é esse cara aqui que a gente quer que seja o aeroporto que tem mais voos por dia. Então tem que ser esse cara aqui que tem que ser exibido e não todo esse conjunto. Muito bem, como é que a gente vai fazer então, tá? Então vamos seguir aqui, deixa eu dar um enter, tá? Então o próximo passo vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter que testar, tá? Eu tenho que testar este conjunto aqui, ó, e verificar deste conjunto aqui qual deles é o maior, né, gente? Então, ou eu poderia usar uma tabela derivada, que nós vimos na aula, nessas aulas passadas aí, ou para eu poder testar uma função de agregação, eu tenho que usar o que? Um operadorzinho chamado have, tá? Então eu vou usar o meu have e o que eu quero testar? Eu quero testar justamente essa coluna count asterisco aqui. Eu quero testar essa coluna aqui e quero verificar qual delas é a maior ou igual a todas. A todas qual? Aí agora eu tenho que só trazer este conjunto aqui, gente, tá? Eu tenho que verificar, ó, que se esse número, para cada um desses números aqui, se ele é maior ou igual, e eu tenho que criar aqui um conjunto. Que conjunto é? Justamente esse próprio conjunto. Então eu tenho que fazer uma consulta que me retorne esta coluna e somente ela. Tá? Então reparem, é basicamente o mesmo select que a gente tem aqui em cima. Tá? Então reparem, eu vou copiar todo ele. Tá? Ó, vou copiar todo ele, vou colar aqui. Tá? E vou dar uma arrumada aqui, uma identada, para vocês verem. Tá? Aqui, aqui e aqui. Só que agora é o seguinte, ó, se eu executar esse select aqui, ele vai me retornar essa mesma consulta aqui, essa mesma tabela com duas colunas. Não é isso que eu quero só este carinha aqui, tá? É só isso que eu quero. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa primeira coluna, tá? Eu tenho então só um count asterisco. E agora eu tenho que colocar um critério de agrupamento, tá? Vamos colocar aqui a.nome A. Poderia ser código do aeroporto, né? Alguma coisa assim. Até seria mais interessante se fosse o código do aeroporto, tá? Porque aí vai ser a nossa chave primária, certo? Tá? E aí temos um ponto e vírgula aqui e vamos executar, vamos ver o que vai acontecer. Tá? Olha lá, ele então retornou para a gente o Salgado Filho, né? Então o aeroporto que tem o maior igual que ó, certo? Tranquilinho, né? Muito bem. Daí um mais espertinho pode ter pensado, tá, Alex, mas tu pediu qual aeroporto que opera mais voos por dia, né? Então ele não tem que ser o maior igual, ele tem que ser o maior que todos, né? Tu escreveu ali em cima, né? Ó, tu escreveu aqui em cima, ó, que o cara aqui é o maior que todos. Então, por que que a gente não tem que usar o maior que all, certo? Vamos ver. Se eu colocar o maior que all aqui, o que que vai acontecer? Reparem que ele não achou ninguém. Não achou ninguém, tá?
Por que que isso acontece, né, gente? Por quê? Porque é o seguinte, vou voltar com igual aqui, ó. Quando eu executo só essa partezinha aqui, só esse group by, ele, né, vimos que ele acha todo mundo aqui, tá? Ó, deixa eu abrir aqui, tá? Estamos organizando aqui, ó. Quando eu executo só esse, ele acha essa tabelinha e eu quero testar, ele vai testar, né, aeroporto por aeroporto. E ele vai verificar, ó, esse count assim, vai pegar esse primeiro número 1 aqui, tá? E verificar se esse número 1 é maior que todos os caras aqui. Ele vai dar falso. Vai dar falso. Quando ele chegar no 3 aqui, ele vai verificar, ó, o 3, ele é maior que todos esses caras daqui? Não vai ser, porque ele não vai ser maior que ele mesmo, tá? Mas é esse cara que eu quero, porque eu tenho que pegar alguém que pertença a este conjunto, tá? Então por isso que eu não posso tirar o igual, tá? Tem que ficar para este exemplo aqui o maior ou igual, tá legal? Tá? E o mesmo serve se eu quiser saber qual é o aeroporto que opera menos voos por dia, tá? Tranquilinho, né? Só vir aqui e botar o menor ou igual, né? Ele vai me retornar só os caras, só o zoom aqui, né? Tá? Ó, retornou só os carinhas que tem 1. Belezinha? Super facinho, né? Tá? E agora aqui também, para nós encerrarmos essa nossa aula, a gente então vai ver o SOM, né? O SOM, ele é uma coisa, um operador muito parecido com o ALL, só que ao invés de ele testar todos o ALL, ele vai testar para alguns, né? Ou seja, basta uma pessoa, tá? Basta um cara satisfazer que ele já vai, não vai testar para todo mundo. Então olha só, eu vou usar esse mesmo exemplinho aqui, tá? E aí nós vamos largar este cara aqui também. E ao invés de usar o ALL, nós vamos usar o SOM, tá? Deixa eu botar aqui maior igual que SOM. Tá? Então se eu pegar aqui, ó, o que que ele vai me retornar, tá? Eu usei o operador maior que algum. Então basta ele achar, ou ele tem que, para cada um dos nossos aeroportos, ele vai verificar aquele aeroporto, ele possui mais voos do que alguém, tá? Então aqui nós podemos pegar todos os segundos, todos os terceiros, né? Enfim, eu vou pegar o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, eu só não vou pegar o pior, tá? Essa é a ideia, tá? Porque eu estou botando maior que alguém. Então o último colocado lá, o aeroporto que menos tem voos, esse cara, ele vai ser o único que não será exibido, certo? O maior. Se eu botar o menor que alguém aqui, tá? O que que vai acontecer? Ele vai, né, me mostrar todo mundo, exceto o melhor, tá? Porque ele tem que ser menor que alguém, tá? Menor que alguém. E o número 13, ele não é menor que ninguém, né? Ele é o maior de todos. Então por isso que ele não é exibido, certo? Então essa é a sutil diferença, gente, entre o ALL, que vai pegar o melhor deles, ou o pior no caso, tá? E o SOM. O SOM vai pegar exatamente todos menos o melhor, ou todos menos o pior, tá? Ele vai pegar os demais, certo, gente? Tá? Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem qualquer dúvidas aí, me procurem e falamos nos nossos encontros aí síncronos, tá bom? Era isso, um grande abraço.